Olá, pessoal. Eu sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio-administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Você sabia que um recolhimento feito errado depois de novembro de 2019 pode simplesmente não contar para sua aposentadoria? E pior, você pode estar jogando dinheiro fora achando que está adiantando o seu benefício. Hoje, nós vamos entender as regras de contagem de tempo do INSS. Vamos ler juntos o que diz a norma, porque a diferença está nos detalhes. E eu não quero que você caia em armadilhas. Estamos analisando o capítulo 2, o tempo de contribuição, né? Essa é a base técnica que o servidor do INSS usa para negar ou conceder o seu pedido. Vamos dissecar os artigos 206 e seguintes. Acompanhe comigo. Considera-se tempo de contribuição aquele correspondente ao número de contribuições compreendido entre o primeiro recolhimento ao regime geral de previdência social, igual ou superior ao limite mínimo estabelecido, até a competência do requerimento. Vejam o que diz o parágrafo 1º. Para períodos anteriores a 13 de novembro de 2019, considera-se como tempo de contribuição o tempo contado de data a data. O que isso significa? Antigamente, antes da reforma da Previdência, que entrou em vigência em 13 de novembro de 2019, a contagem era feita no calendário, né? Dia a dia. Se você trabalhou de 1 de janeiro a 15 de janeiro, contavam-se exatos 15 dias. Mas note a frase, igual ou superior ao limite mínimo no início. O INSS já deixa claro. Contribuição abaixo do salário mínimo não conta. Agora veja como a regra mudou drasticamente no parágrafo 2º. A partir de 13 de novembro de 2019, incluindo a competência de novembro, o tempo de contribuição deve ser considerado em sua forma integral, independentemente do número de dias trabalhados, ressalvada as competências com salário de contribuição abaixo do limite mínimo estabelecido. Aqui o jogo mudou, né? A partir de novembro de 2019, não contam mais os dias picados. Se você trabalhou um dia no mês e recebeu acima do mínimo, você ganha o mês inteiro de tempo de contribuição. É a chamada competência cheia, né? Ou competência integral. Parece bom, não é verdade? Mas cuidado com a ressalva, abaixo do limite mínimo. Se você trabalhou o mês todo, mas sua contribuição foi sobre meio salário mínimo, esse mês desaparece do seu histórico se você não complementar. Antes da reforma, você aproveitava os dias. Agora, ou é cheio, pago corretamente, ou é nada. Quem sofre muito aqui é o pessoal do contrato de trabalho intermitente, né? Agora vejam os parágrafos 3º e 4º. Os períodos até 13 de novembro de 2019 terão tempo superior àquele contado de data a data, considerando previsão legal de conversão. Parágrafo 4º, a partir de 14 de novembro de 2019, não se aplica a conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum. É o fim da conversão de tempo especial, né? Tempo ficto. Você trabalha com ruído, calor, agentes químicos até 13 de novembro de 2019, você ainda tem direito de converter esse tempo e ganhar um acréscimo, famoso fator 1.4 para homens. Isso é direito adquirido. Porém, a partir de 14 de novembro de 2019, acabou. Não importa se o trabalho é perigoso, né? 10 anos trabalhados valem 10 anos de tempo. A estratégia aqui é separar muito bem os períodos. Não deixe o INSS misturar tudo. Você precisa brigar pela conversão até a data limite, né? E quem precisa provar o pagamento? É uma dúvida comum, né? Então, meu patrão não pagou o INSS, eu perco tempo. Vamos ver a lei. Parágrafo 6º. Considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, do doméstico, a partir de 1º de junho de 2015 e, relativamente ao contribuinte individual prestador de serviço, a partir de 1º de abril de 2003. A lei diz que a culpa não é sua. Para empregados, domésticos após 2015 e prestadores de serviço para empresas após 2003, o recolhimento é presumido.
Preste atenção nas datas de corte. Se você era doméstica antes de junho de 2015 e o patrão não pagou, o problema é seu. Você vai ter que provar. Se você era prestador de serviço para empresas antes de abril de 2003, você precisa dos comprovantes, né? Dos carnês. Guarde essas datas. Doméstico, junho de 2015 e prestador, abril de 2003. Né? No artigo 208, referente aos pagamentos em atraso, né? Ouro ou é lixo. Muita gente quer pagar boleto atrasado para se aposentar hoje, né? Pode. Vamos ver aqui o artigo 208. A contribuição recolhida em atraso poderá ser computada para tempo de contribuição, desde que o recolhimento seja anterior à data do fato gerador do benefício pleiteado. Você pode pagar atrasado, sim, mas o pagamento tem que ser feito antes de você precisar do benefício. Não adianta ficar inválido hoje e querer pagar os atrasados de 5 anos atrás, amanhã, para conseguir o auxílio. Parágrafo 2º aqui traz um detalhe técnico vital, né? Presume-se regular o recolhimento em atraso constante no CNIS sem indicador de pendências. Se está no seu extrato CNIS sem pendência, está valendo. Mas se tiver pendência, você vai ter que indenizar. E aqui vai o alerta máximo, né, do parágrafo 5º. Prestador de serviço para pessoa jurídica não pode pagar em atraso períodos pós 2003. Por quê? Porque a obrigação era da empresa, não dele. Você pagar, você vai jogar dinheiro no lixo. Entende? Portanto, após a reforma, cuidado com as contribuições abaixo do mínimo. Elas zeram seu mês. Quanto à conversão de tempo especial em comum, só vale até 13 de novembro de 2019. E quanto aos atrasados, nunca pague nada sem antes fazer um cálculo de viabilidade, especialmente se você prestava serviço para a empresa, né? O INSS analisa isso automaticamente, como diz o artigo 207, mas o sistema erra e erra muito. Esse vídeo lhe foi útil? Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.